Olá, um grande prazer estar de volta com vocês depois desse esfriamento de começo de ano, onde a gente ainda está retomando, fazendo muitos planos para 2019. E hoje nós estamos aqui com um assunto extremamente do momento: coaching. O que é coaching? Você já ouviu falar, você já ouviu gente atuando, mas como de fato é esse universo do coaching, o que ele proporciona para a gente? E nós temos aqui conosco o Evandro Oliveira. Muito bem. O Evandro é daqui de Sorocaba, está em São Paulo já há algum tempo, na capital, há alguns anos. 15 anos, Romeu. Só 15 anos? 15 anos. Só 15 anos, Evandro. Mas ele vem para cá sempre e está sendo, assim, uma das grandes surpresas nesse universo do coaching. E é sobre isso que nós vamos conversar. Seja bem-vindo. Obrigado, Romeu. Muito contente de estar em Sorocaba, aqui no Jornal Cruzeiro do Sul. Outro dia me relembrava do Cruzeirinho. Onde você foi um garoto. Mandava foto para o Cruzeirinho e ia procurar a minha fotinho ali. E você tinha ali garoto domingo, ainda na inauguração do Shopping 80. Sorocaba, uma coisa Shopping assim. Sorocaba. Quem diria? Anos depois, você aqui sendo entrevistado para falar sobre... Uma honra muito grande. O que é esse coaching? Coaching hoje está muito atual, né? O coaching, enfim, a gente vê muita coisa, mas ainda existe muita confusão. Então, acho que é muito legal, obrigado por essa oportunidade, porque clarificar o coaching eu acho que é uma das missões de todo coach. Coaching é uma metodologia composta por diversas áreas onde nós pegamos o melhor de cada um. Então, dentro do coaching nós temos neurociências, administração, psicologia, filosofia, onde nós empregamos ferramentas com o objetivo de ajudar uma pessoa a se desenvolver em alguma área. Ela tem um foco profissional? Tem. Sempre profissional? Sempre. Não sempre profissional, existem diversos tipos de coaching, a gente já chega nesse ponto, mas o mais importante é tirar o indivíduo de uma situação A para uma situação B, onde ele tenha qualquer tipo de dificuldade. Normalmente a tal zona de conforto ou da imobilidade dele fazer com que ele seja mais produtivo ou se lance. Se lance, potencialize as suas habilidades, talentos, né? Olhando para questões de crenças, planejando performance, enfim. Então, uma ferramenta, um processo, uma metodologia cientificamente validada, testada, que ajuda uma pessoa a ter uma melhor performance. E a pergunta que você me fez, para profissionais, vida profissional, pode ser para qualquer coisa. Existe life coaching, que trabalha questões como propósito, missão de vida, clareza de valores, de papéis, para desenvolver autoconhecimento numa pessoa. Resolve a crise da meia-idade ou não? Você sabe que grande parte dos meus clientes são empresários na faixa 50, 60 anos. Ele não sabe se vai comprar uma motocicleta ou se vai continuar trabalhando. Se ele continua com a empresa, com o negócio, ou vai viver pescando no Mato Grosso, né, descansando. Pessoas que sofreram nos últimos anos com o cenário econômico, o nosso cenário político-econômico, e por dificuldade na empresa ele para um pouco e começa a refletir, será que eu quero isso mesmo? Então uma reconexão às vezes de propósito, por que eu empreendo, qual é o sentido do meu negócio e o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre brinco que quando a gente tem o propósito ele nos ajuda ele faz com que as pedras no caminho se tornem transponíveis de uma maneira menos dolorosa. É o que nos dá sentido. E às vezes reconectar esse sentido na meia-idade é algo bacana. Grande parte dos meus clientes são pessoas entre 50 e 60 anos. É interessante lembrar a origem da palavra, né? Coach. Sim. Coach, para vocês sabem quem é o treinador, né? Aquele que forma o time, aquele que
leva o time a quase a ter um entusiasmo a partida e sair vencedor daquela. E o ato do ING ao final do coaching é a ação de fazer o indivíduo tomar uma ação, né? É um processo. Eu vi recentemente... Coaching é ação, né? Coaching é ação, né? Ação. Eu vi recentemente um vídeo seu onde você estava com um grupo numa sala grande. Você Sim. entrou lá e daí você faz a sua palestra e depois a gente vê até as pessoas se emocionam. É uma pregação isso? De maneira alguma. Não existe nenhuma característica ou vínculo ou ideologia. Essa palestra foi uma solicitação, uma encomenda que me fizeram de um grupo escolar. São diversos colégios, um colégio que cresceu bastante, então tem lá um número de funcionários já há muito tempo, com bastante tempo de casa, e agora, abrindo novas unidades, um grupo de funcionários novos chegando. Então, a minha missão ali... Onde foi aquilo? Londrina. Londrina. O meu objetivo, a minha missão ali era conectar esse time, né? Valorizar e parabenizar ali, criar o espírito de pertencimento no time que construiu tudo até aquele momento, acolher e integrar quem estava chegando, além de tratar de outras coisas como qualidade de ensino, um olhar humanizado para o aluno e uma conexão de propósito, de legado, da importância da educação. Mas aquele especificamente foi uma palestra. Foi uma palestra. Tá. Que é diferente do ato sistemático. Sim, de um processo de coaching, quando uma pessoa busca... Como é que é esse processo? O que acontece? Digamos, daí é individual, né? Individual. Tá. Como é que funciona isso? Tem começo, meio e fim? Tem começo, meio e fim. Não é como terapia que você garante o paciente para sempre, se possível. Não, de maneira alguma. Nós temos ali... Coaching é compromisso. Eu brinco, comento muitas vezes que é a arte de estabelecer acordos. Então, um processo de coaching... Arte de estabelecer? Acordos. Precisa de compromisso de ambas as partes. Correto? Um atendimento de coaching, geralmente, ele como padrão ocorre em 10 sessões, que elas podem ser semanais, quinzenais, pode também se definir um período, talvez 3 meses, 6 meses, mas ele tem início, meio e fim. E nesse momento, durante esse percurso, existem diversos encontros onde nós trabalhamos desde autoconhecimento até ferramentas de gestão, definindo metas, desafios, enfrentando dificuldades, conhecendo habilidades e competências que podem ser desenvolvidas e, acima de tudo, potencializando as qualidades. De uma certa maneira, você acaba também se tornando um contraponto, não? Sim, é um caminhar juntos. Né? Então, coaching tem tarefas, ação e é importante o empenho. Sozinho o coach não faz nada. E também não fica passando a mão na cabeça, né? É muito humano, né? Mas não é um lugar onde, se não tiver resultado, está tudo bem. Certo. Eu, pelo menos com os meus clientes, eu sempre brinco, faço uma analogia, né, como um avião. Somos 2 asas. Se a tua tiver mais ou menos, a gente não vai chegar. Certo. Então, esse compromisso é fundamental. Quando eu me refiro a passar a mão na cabeça, é porque a gente entende que tem alguns desses cursos aí onde as pessoas vão lá para levantar o ego, ser acariciada, essa autoestima e não sei o quê. E, na realidade, o que está precisando muitas vezes é a pessoa se enxergar, ver o que está acontecendo, o que está fazendo errado. E falar sobre as questões do errado, ou, se bem que não tem nada muito certo, muito errado nessa história toda, né? Mas aquilo que possa dar esse direcionamento, às vezes não é passar a mão na cabeça, né? Pelo contrário, mostrar mesmo um caminho. E não existe crescimento sem dor. Então, qualquer processo de mudança, de transformação, uma troca de mindset, ela se dá quando você sente. Né? Quando você percebe que aquilo não está legal. No processo de coaching, o início dele, a maneira como eu trabalho, mesmo que seja executivo, é um olhar para dentro. Trabalhamos questões relacionadas a crenças, sabotadores, uma troca de mindset. Sabotadores si próprios.
Sim, sim. Sim, sim, merecimento. Que todos nós temos um pouco disso, né? Chega um determinado ponto, no momento você quer dar um chutão para a arquibancada e ligar o botão do exploda-se e pronto, né? Quer dizer, e quando na realidade você precisa trazer o indivíduo para a ação para que ele não perca tudo aquilo que ele conseguiu. E conquiste muito mais. Né? Trabalhe suas angústias, anseios, tenha mais felicidade, plenitude e realização. Então, os objetivos no processo de coaching, eles são diversos. Eu atendo desde o indivíduo no meu escritório, grupos, empresas para alinhamento de equipe, integração, liderança, ter uma equipe alinhada, com objetivos, direcionamento claro, né, onde todos estão realmente conectados no mesmo objetivo, eles têm pertencimento e clareza do porquê e a responsabilidade de cada um dentro do todo. Existem palestras e alguns movimentos onde você, sempre trazendo essa conexão do ser humano, né, de propósito, qual é a minha responsabilidade no grupo que eu faço parte, o que eu estou realmente, o significado do meu trabalho. E no indivíduo. E não é realmente passar a mão na cabeça. Porque se a gente passa a mão na cabeça, às vezes a eficiência, o resultado, ele não vem. E pode ser que doa um pouquinho. Você tem feito já há algum tempo a prática do coaching, ou já tem exemplos. Você pode citar algum milagre e não citar o santo? Quando eu digo milagre, não é que houve milagre, não, o que eu quero dizer o que se consegue, situações, qual o resultado que se consegue. Sim, por exemplo. Deixa eu deixar claro, né? Eu disse o milagre, cito o milagre, não cito o santo, mas não cito o milagre, é só por aí. Não é que a gente espera que tenha milagres nessa história. Né? Não, mas coisas muito interessantes acontecem. O meu posicionamento como coaching, eu trabalho lideranças, executivos, empresários. E uma coisa que acontece muito são líderes, novos diretores, gerentes, pessoas que assumem uma equipe e naquele momento começam a se sentir inseguras. Né? A síndrome do sabotador, enfim. Mas tem uma história de que todos nós somos colocados a um degrau acima da nossa capacidade. Exatamente. Né? E quando a gente está ali batendo um pouquinho fora da área de conforto, às vezes dá desespero. E a gente precisa olhar até que ela se acomode, aquilo é um pouquinho muito incômodo às vezes. Eu tenho casos, por exemplo, de uma pessoa que estava indo muito mal, num nível de angústia, de estresse, de ansiedade. Tinha acabado de assumir uma posição de liderança num grande banco e, através de todo um trabalho de perfil comportamental, entender como ela funciona, quais as respostas, o que ela precisaria aprender ali naquele novo desafio para que ela começasse a se acomodar, além de uma série de outras coisas pessoais que ela também reorganizou. Esse caso, a pessoa não falava com a mãe há 3 anos. Você quer dizer, entra até no aspecto Sim, porque o ser humano ele é único, né? Nós somos emocionais. Quer dizer, não é só o profissional, entra numa questão pessoal, quase psico... Sim. Quando eu digo autoconhecimento... Sim, autoconhecimento, tá. As primeiras sessões de coaching é olhar para dentro. Então você começa a entender como você funciona, como as suas emoções se constroem. Mas daí eu não quero te interromper. Daí ele não conversava com a mãe? E na 4ª sessão voltou me dizendo que se acertaram, fizeram um jantar, e aí com os filhos, e a família estava tudo bem. E acordando de manhã, estando tudo bem, para enfrentar um desafio profissional, certamente essa pessoa já começa a entrar num outro nível de energia. É um trem a menos para carregar, né? É um fardo a menos. Né? E a vida isso é um trem, isso não é um fardo, isso é um trem. Se não conversar com a sua mãe por qualquer coisa, deve ser muito difícil. Tem diversas situações. Eu trabalhei em uma sucessão de uma empresa e o fundador, com os seus 80 anos, já pensando em como seria o afastamento, né? Sair, deixar o negócio e a filha, então, num momento de sentar na cadeira do pai. E esse foi um trabalho muito bonito, porque a permissão
né? Honrar e respeitar a sua história, mas também se permitir escrever a sua melhor história. Principalmente quando se trata de mulher, que às vezes continua sendo aquela figura projetada, que o pai sempre lhe projetou de filha, né? E chega um momento, acho que a mulher precisa crescer e mostrar que ela é uma mulher, não é mais a filha, né? Exatamente. E acima de tudo, ela tem um carinho, essa pessoa tem um carinho pelo negócio muito grande, porque a história da pessoa está ali. Então, essas permissões, eu gosto muito dessa frase, honrar e respeitar a sua história e escrever a sua melhor história. E entender que essa melhor história será escrita honrando e respeitando realmente, com todo o amor que existe ali. Como é que entra a questão ética nessa relação toda, Evandro? É uma coisa que norteia ou se você percebe que o indivíduo do qual você está fazendo coaching não segue por um caminho ético ou está num caminho muito próximo, um borderline de cair do outro lado, como é que você lida com isso? Como, por exemplo, um objetivo de coaching que seja algo não ilícito, por exemplo, algo legal? Ou você vai descobrindo durante o andamento disso. Né? Isso é um ponto interessante. O primeiro passo do coaching, né? Todo processo de coaching, ele tem uma conexão com o teu propósito e missão de vida. O que eu estou fazendo aqui, quem eu sou e qual a marca que eu vou deixar por onde eu passo. O meu propósito, a minha missão com o coaching é desenvolver pessoas e para o bem. Então, não existe qualquer tipo de perigo de eu ajudar uma pessoa a potencializar os seus talentos para algo que não seja bom. Eu não vou vibrar com isso, eu não vou conseguir realizar um trabalho bem feito. Eu não vejo, às vezes, nem tanto você enquanto coach, né? Mas você começa a perceber que você está gerando uma munição aonde essa pessoa ou aquela organização esteja indo para um caminho que não é o melhor ecológico, deles. Né? Vamos ser ecológico. Equilibrado, né? Sistêmico, positivamente. Isso acabaria a motivação minha num processo. Então é bacana ver a emoção das pessoas se abraçando, um time conectado, como você disse que viu daquela palestra. E é isso que me move. Algo que não seja assim, não seja sistêmico, ecológico e bom para o mundo, eu não faria por princípios meus. O coaching, ele tem regras. Existem questões éticas. Tem uma formação para ser coaching? Sim, existem várias formações, inclusive. E ele é cercado de regras, procedimentos, boas práticas, como ética, confidencialidade. Acho que essa segunda, confidencialidade, é uma coisa básica, né? É um item básico na relação do coach com o indivíduo com que a base da relação é a confiança. Então, nesse caminhar juntos, sem confiança não é possível, sem verdade. Não é? Porque é olhar no espelho de verdade, olhar para dentro. E para isso, para essas portas se abrirem, é preciso confiança. Senão nada vai acontecer. Ele brinca que está indo fazer coaching e o coach brinca que está conduzindo um processo. Eu fico imaginando, e você já deve ter lidado com isso, com quantas pessoas que às vezes a gente encontra pelo caminho na vida que são muito difíceis de confiar, né? Elas não confiam, elas sempre são extremamente reservadas, têm um pé atrás e tal. E eu fico imaginando como é que você faria um coaching com uma pessoa desse tipo. Toda pessoa, na verdade, o porquê ela não confia, qual é a defesa, o que ela aprendeu no mundo, quais foram as dores, os sofrimentos que essa pessoa já teve que fez com que ela ficasse sempre com o pé atrás. É sempre entender, o ser humano, ele o tempo todo está pedindo ajuda, nós precisamos de ajuda o tempo todo. E todo comportamento por trás dele tem uma intenção positiva. No fundo, ela talvez só queira se preservar de algum sofrimento. Então, eu confiei, me dei mal e hoje eu sou reticente com todo mundo, por medo de sofrer. Você já fez coaching para alguém da classe política? Não. Ainda não atendi políticos, eu tenho amigos que já atenderam e
eu não veria problema nisso. Não, eu não vejo problema. Eu vejo aí que processo de transformação que se possa conseguir com uma tomada de consciência. Exato, tomada de consciência do servidor público. Sim, essa tomada de consciência. Eu não estou falando do funcionário público, estou falando naquele eleito que elegeu para, supostamente, a finalidade de prestar serviços para a população, mas que não é exatamente isso, né? Uma tomada de consciência, clareza do papel, a importância das ações deles e o impacto que isso representa na sociedade, no meio onde ele está inserido. E às vezes essa tomada de consciência, ela é transformadora. Às vezes não, uma tomada de consciência, ela é sempre transformadora. Evandro, às vezes torce a alma um pouquinho. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Você tem um outro lado que eu quero que o pessoal saiba aqui. Bacana. Que o Evandro é uma pessoa que trabalha muito bem com cavalo. E ele tem todo um cuidado com a maneira de tratar com o cavalo. Fala um pouquinho sobre esse seu lado do campo, daquele que você gosta de pisar em cocô de cavalo. É esse mesmo. A gente tem, acho que, talentos e habilidades e temos diversos papéis na vida, né? Então eu sou coach, eu sou amigo, eu sou pai, consultor de uma grande instituição de educação executiva, enfim. E um dos meus papéis é no mundo do cavalo. Então, é minha paixão, o cavalo é uma paixão que vem desde sempre, acho que desde que eu tenho memória, eu me lembro me aproximando e querendo estar perto dos cavalos. Eu tenho eu dedico parte do meu tempo com essa causa do bem-estar animal. Então, a gente promove a doma natural, equitação sem embocadura. As pessoas não entendem como é que pode ter equitação sem embocadura. E a gente está falando sobre freio, bridão ou outros tipos de cabeçadas que pode, se bem que para a equitação sem embocadura você tem um tipo de cabeçada leve, mas que ajuda. Sim, as pessoas não entendem como é possível isso. Porque a relação com o cavalo ela se construiu de uma maneira submissa, né? O cavalo respeita e faz pela dor. Então, a equitação sem embocadura, ela te convida para criar uma relação de conexão, de parceria com o cavalo, de confiança, e não de imposição, onde você tem resultados através da dor. E o cavalo, por incrível que pareça, é um ser vivo senciente e que é absolutamente sensível à dor. Muito sensível. Então, a grande descoberta, quando se começa a praticar a equitação sem embocadura, é que você perceber que o cavalo está com você porque ele acha bacana, e não porque ele está com medo e esperando em algum momento um freio doer, uma espora esbarrar na barriga dele ou até uma chicotada. E essa conexão, ela gera confiança. Então ele passa a te proteger e você dele, né? Uma parceria. E você extrai o melhor do cavalo, né? Porque você não acaba com o espírito dele, né? Ele está ali, não desalma, a personalidade. Né? Sem desalmá-lo. Então respeitando a natureza dele e ele também respeitando e conhecendo a tua natureza. E você tem, inclusive, um ou dois ou três bichos extremamente, entre aspas, difíceis de montar. Exatamente. E que ninguém tal, e que o seu menino de 7, 8 anos, 9 anos agora, sobe e sai, que são os burros. Os muares. Os muares são absolutamente inteligentes, né? Eles têm um instinto de preservação muito diferente do cavalo, eles trazem isso do jumento. Uhum. E é muito legal você ter um muar como teu amigo, né? Porque ele vai proteger e cuidar de você. Ele chega a atacar. Sim, né? sim. O cavalo, por natureza, ele tem a velocidade como uma característica forte. É uma das principais características. Então, ambos são presas. O cavalo, tendo a velocidade e confiando nela, frente a um problema, ele tende a fugir. O muar, a velocidade não é a principal característica dele. Então, frente a algum incômodo, ameaça, ele aprendeu, em todo o tempo de evolução, a se livrar do problema, a resolver a situação. Então, se nós formos um problema para ele,
a gente vai perder. E eles vão nos machucar. Mas no caso você monta. Monto. Isso é embocadura também. Não, e você monta como é que chama o seu burrão lá? O meu burro é o Leonel. Leonel. Leonel, a mula é Yolanda. Isso. É tudo nome de gente, os bichos lá. E o seu menino também monta ele em pelo. E a minha grande... E sobe, e passa ali nas pernas, e por tudo baixo. Mais, por baixo. Eles estão deitados no chão, ele sobe em cima. Mas é uma relação de confiança. Que não se construiu de uma hora para outra. Adquirida, construída, né? Um passo de cada vez, com prudência, conhecimento do que estava sendo feito. E quando meu filho nasceu, o maior medo que eu tinha era acontecer alguma coisa com ele. Então foi quando eu comecei a me aprofundar verdadeiramente aí na doma natural, no convívio. Para quê? Quando você não representa uma ameaça e desconforto para eles, não existe por que eles se defenderem de você. Então, muito dos acidentes que ocorrem, disparada com cavalo e problemas que a gente vê de todos os sabores, rotineiramente, é porque não existe essa relação construída de confiança, de parceria, de sincronia. E quando eu comecei a olhar para isso e troquei a forma do que eu via e comecei a questionar, os ganhos foram sensacionais. Hoje eu nunca tive nenhum problema e nem preocupação. Às vezes meu filho está passando embaixo da mula, do burro, e eu estou tranquilo, está tudo bem. O filho chama-se Lorenzo. Lorenzo. Um menino fantástico. Muito bem. Bom, Evandro, nós estamos chegando ao final. É muito bom conversar com você aqui. Eu que agradeço. Aprendemos um pouquinho para o universo do coaching e esse seu lado com os animais de respeito, que eu acho que é exemplar. Amor e respeito em tudo. Suas palavras finais. Agradeço a oportunidade, uma alegria estar aqui em Sorocaba. Espero em breve talvez fazer uma palestra aqui em Sorocaba, rever amigos. É uma cidade onde eu tenho muito carinho e não me desconecto daqui. Coaching é algo muito bacana, que vale a pena conhecer. Procurem sempre profissionais certificados. Você tinha me perguntado das formações, então são diversas. Hoje eu sou Master Coach. Procurem entender quem é o teu coach, a formação, o nicho aonde ele atende. Eu estou à disposição de todos e realmente, mais uma vez, valeu. Muito bom. Eu agradeço a sua atenção. Está aí um universo que a gente ainda precisa entender um pouquinho mais, fazer para entender, mas que tem ajudado muito. Você gostou? Marca aí. E também passa esse videozinho, passa para as pessoas, seus amigos, para a gente poder, mais pessoas tenham conhecimento com isso. Coaching faz bem para o Brasil, faz bem para as pessoas. Assim a gente espera que mais políticos possam fazer coaching no processo de transformação. Obrigado, pessoal. Até a próxima.